Bora dar uma olhada aqui nos mercados, família. A gente consegue ver aqui que o Bitcoin está conseguindo se manter, né? Depois de fazer o rompimento dessa zona de resistência aqui, a gente vem conseguindo manter acima aí dos 63 mil dólares, o que pode estar gerando aqui uma nova bandeira de alta, né? O Bitcoin vem fazendo esse padrão no curto prazo, a gente consegue enxergar um pouco melhor no gráfico de 4 horas. Todas as vezes aí que a gente dá uma estourada, normalmente ele lateraliza antes de uma nova estourada. Igual foi aqui, por exemplo, né? Estourou, aí depois desse estouro ele dar uma baita lateralizada por vários dias aqui consecutivos, né? A gente consegue ver vários dias de lateralização usando essa zona dos 61.600 mais ou menos como resistência, e depois ele dá uma nova estourada. Agora também lateralizando aqui, isso daqui nada mais é do que uma bandeira de alta, né? Então vamos ver se no curto prazo ele vai fazer uma nova bandeira de alta, onde esse aqui seria o mastro, né? E esse aqui seria a bandeira em si. Então o Bitcoin não perder nessa zona aí dos 63, para ser um pouco mais exato, né? A bandeira de alta normalmente não pode perder 0,382 de Fibo. Então a gente jogando Fibonacci aqui, a gente consegue ver que exatamente a região dos 63,150 mais ou menos é onde fica 0,382 de Fibo dessa última pernada que ele acabou fazendo, né? Então sempre quando a gente fala de bandeira de alta, significa que a gente está lateralizando acima de 0,382 de Fibo. Assim também como foi aqui, né? Se você olha esse pedaço aqui da bandeira que a gente fez, também aqui atrás, né? Você pode jogar Fibonacci e ver que ele não perdeu 0,382 de Fibo, né? Então perceba que ele fica tocando aqui em 0,382 de Fibo como suporte. Se ele perde aqui, a gente acaba desconfigurando essa questão de bandeira de alta. Então vale muito a pena ficar de olho nessa mini bandeirola que ele tá fazendo bem de curto prazo mesmo, né? A gente consegue ver essa lateralização em cima de 0,382 de Fibo. Se ele não perde 0,382 de Fibo, tá tranquilo para ser uma bandeira de alta. Olhando um pouco mais de perto ainda, que seria o gráfico de 1 hora aqui do Bitcoin, a gente tá dando uma arrefecida aqui, ou seja, uma caída no RSI, depois de ele ter batido sobrecompra, né? No gráfico de 1 hora, agora ele vem caindo. A melhor das entradas no gráfico do Bitcoin em si seria o RSI de 1 hora em sobrevenda, né? Isso daqui seria mais ou menos, a gente pode até colocar aqui esse indicador, que é o RSI Levels, que ele vai falar pra gente aonde vai ser a sobrevenda aqui do gráfico de 1 hora, que seria mais ou menos nos 62.900. Isso seria a melhor das entradas no Bitcoin em si para uma operação de curto prazo. Eu acredito que ele vai cair até esses 62.900. Cara, é bem próximo, né? Pode ser que ele dê uma beliscada até lá para depois voltar a subir, mas eu não contaria com isso, até porque eu não tô olhando muito o Bitcoin para trade, eu tô olhando mais as altcoins em si, tá? Então vale a pena ficar de olho no Bitica nesses níveis aí que eu falei. Tirando aqui de volta essa questão do RSI, a gente consegue ver, né? A última entrada interessante aqui foi o RSI de 1 hora em sobrevenda. Outra entrada interessante foi o RSI de 1 hora em sobrevenda. Outra entrada interessante foi o RSI de 1 hora em sobrevenda. Então eu ficaria de olho aqui nessa tendência de alta no gráfico do Bitcoin para essas oportunidades no RSI de 1 hora em sobrevenda. Perceba que depois desse aqui, ó, subiu 7%. Seria um trade mais curto, né? Não é o estilo que eu gosto de fazer. Por isso que eu não estou olhando o Bitcoin para trade, mas tem gente que gosta às vezes dessas operações. O RSI de 1 hora em sobrevenda vem dando oportunidades interessantes. Olha só essa outra oportunidade aqui, mais ou menos 6%, então vale a pena ficar de olho aí caso ele atinja isso daqui. Não sabemos se vai atingir, mas já tem espaço para mais alta, né? Já deu uma boa desalavancagem aqui no RSI, por isso que eu estou de olho em algumas altcoins específicas. As altcoins estão mais interessantes porque elas ainda não deram essa pampanada que o Bitcoin deu, né? O Bitcoin ele acaba indo sozinho primeiro, para depois as altcoins irem, né? Então, o Bitcoin ele meio que já foi, agora tem alguma altcoin ou outra dando entrada, Solana é uma delas. Olha só que interessante o caso de Solana, né? Solana acaba rompendo média de 21 e média 8, que é essa média rosa, e agora ela tá vindo para um reteste, uma confirmação de que essas médias vão acabar virando um suporte. Se ela confirma uma alta, por exemplo, amanhã, a gente pode ter uma entrada interessante no caso de Solana, né? Colocando aqui, por exemplo, uma simulação de como ficaria esse trade, a gente coloca o alvo lá, o topo histórico, que seria provavelmente a próxima resistência, né? Então essa é uma região aí de topo, e a gente coloca o stop abaixo das médias. Olha que coisa linda. Um alvo de 31% e um stop de 5%. Solana é uma das que eu estou de olho, tanto por conta desse reteste aqui na questão da média de 8, média de 21, como também esse local aqui é um local muito interessante
como suporte de Solana. Olha só, resistência aqui, resistência aqui, resistência aqui, suporte aqui. São 4 toques só no curto prazo nesse local. Então pode ser que ele dê uma segurada mais uma vez nesse local e o risco retorno, né, fica muito interessante colocar o stop aqui para o alvo lá em cima. Isso aqui seria um swing trade, né? Nada relacionado com longo prazo. Longo prazo é seguir acumulando. Solana olhando um pouco mais de longe, a gente consegue enxergar essa baita lateralidade aqui meio que em topo, né? Outra altcoin que também tá muito interessante para possíveis operações é a PEP. PEP fez esse fundo duplo aqui na zona do 007 mais ou menos, né? James Bond, olha lá, ela fez esse fundo duplo, acaba rompendo média de 21, chega até dar uma rompida na média 8, que é a média rosa também, e agora também vindo pro reteste, assim como a gente consegue encontrar na própria Solana, né? Outra coisa que vale ressaltar é que esse local que ela tá vindo retestar também é uma zona de suporte muito interessante para PEP. Perceba que aqui ela aguentou o baque, né, como suporte, aqui foi resistência, quando ele rompe ele vem retesta novamente, aqui foi topo da própria PEP por algum período, né? Então aqui é uma zona interessante que vai servir como suporte muito provavelmente, né? Então a gente já tem média de 21 como motivo de entrada, temos essa zona de suporte como motivo de entrada. Se você põe o stop abaixo da média de 21, você consegue colocar um alvo, por exemplo, aqui no topo histórico. Então PEP é outra que também tá bem interessante. Quando a gente olha um pouquinho mais de perto aqui, a gente consegue fazer uma simulação. Então imagina que eu abro essa operação aqui, olha o alvo onde vai ficar, lá na região, né, desse topo aqui, que é uma região um pouco congestionada, já visto que foi topo histórico aqui dela, e o stop coladinho, cara, é isso que a gente busca, né, risco-retornos que estão muito aceitáveis, e o caso da PEP, o alvo tá lá nos 54%, e o stop na casa dos 6%, se você alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, ó como é que você não precisa dar de louco alavancar 550 vezes, alavancou 3 vezes, chegou lá, você ganha 150%, se te estopa, você perde 18%. Vale a pena? É uma pergunta que eu quero fazer pra você. Vale a pena você arriscar 18% para ganhar 150%? Cara, na minha opinião, é um risco-retorno muito aceitável. Então, por isso que é mais uma que eu tô de olho aqui, que é a própria PEP. Além de tudo isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado com essa LTBzinha aqui, que acaba formando um canal de baixa aqui na PEP, né? Perceba esse canal que ela já vem dentro desse canal de baixa já há um bom tempo. Padrão esse que normalmente acaba rompendo para cima no longo prazo, né? Então dá para ficar de olho aqui em PEP. Perceba que aqui ela faz exatamente algo parecido, né? Que seria essa questão do canal de baixa, olha só. Fez exatamente esse canal de baixa que acabou estourando a tampa violentamente depois disso. Então canais de baixa são padrão que rompe para cima e ela tá fazendo exatamente esse padrão aí. PEP é a segunda altcoin que eu queria trazer aqui para vocês. Antes de eu trazer a terceira e quarta altcoin, eu peço para você aí, ó, deixa esse like que ajuda demais o canal, eu sei que vocês gostam dessas análises mais direto ao ponto, e deixa algumas altcoins aqui para analisar no próximo vídeo, que daí eu já deixo separadas aí as que vocês comentarem, beleza? Então bora aí para a próxima que eu separei aqui pra gente dar uma olhada, que é a Júpiter. Perceba o que Júpiter vem fazendo, família. A gente fez um fundo duplo semanal aqui em Júpiter, deixa eu colocar no gráfico semanal, a gente vai conseguir analisar um pouco melhor esse fundo duplo. Olha só que coisa mais linda, que coisa mais cheia de graça, que foi esse leve fundo duplo semanal. Então, primeira coisa aqui, padrão de rompimento, padrão de fundo, né? Padrão que acaba subindo depois que acontece, que é o caso do próprio fundo duplo, também conhecido como W, né? Ele vai e faz um W e daí faz esse fundo duplo. Segunda coisa, o próprio RSI semanal aqui da Júpiter, ele chegou em nível de sobrevenda e já começou a subir de novo, fazendo inclusive quase um fundo duplo aqui, sobrevenda não, na zona neutra, né? Fazendo quase um fundo duplo na zona neutra aqui do próprio RSI. Terceira coisa, olhando um pouco mais de perto aqui na própria Júpiter, tá? Olha lá que coisa mais linda, mais formosa. A Júpiter acaba rompendo aqui tanto média 21 quanto média 8, retesta e essa já é a barra de confirmação. Cara, isso aqui tá muito bom. A gente pode até colocar um stop, por exemplo, abaixo da média de 21, não só da média 8, que é a média rosa que ela tá sentada em cima agora, mas abaixo da média de 21 também, que é a média branca. Olha só, stop de 5, 6% e o alvo. Onde vai ser o alvo? Cara, eu gosto de fechar nas resistências, né? Então a gente consegue ver que aqui vai ser uma resistência interessante. Coloca o alvo lá. Olha isso aqui. Stop de 5% com alvo de 38%. Coisa bonita também. Alavanca aí, por exemplo, 3 vezes, né? Para quem sabe o que tá fazendo, a gente consegue ver que o alvo fica aí 38, 40 para ficar mais fácil. 40 vezes 3, 120%.
E 6 vezes 3, 18. Então você está ganhando 120% para perder 18 caso seja estopado. Então a gente consegue ver também mais um risco-retorno muito favorável. Além de tudo isso que eu falei, a gente está fazendo aqui meio que uma parábola, né? A gente dá uma barrigada. Olha só como é que isso aqui a gente consegue dar uma configurada aqui de um jeito mais interessante. Olha como é que ele vem tocando aqui, ó, em suportes interessantes. É a famosa barrigada que a gente tem em alguns gráficos, né? Famoso U. E a gente tá fazendo esse U exatamente no gráfico da Júpiter também. Beleza? Então Júpiter é mais um ativo que eu tô de olho. E pra finalizar, eu sei que você já deixou esse like aí pra fortalecer, eu separei a Mantra também pra gente dar uma olhada, tá? Motivos de entrada da Mantra aqui é porque, cara, primeira coisa, esse ativo é um ativo que ele tá em alta infinita, né? Normalmente ativos que estão dessa maneira aqui é porque tem muita força compradora, ou seja, muita demanda. Esses são os ativos que eu estou olhando. Não adianta nada, por exemplo, a gente fazer um trade nesse momento em SNX, sendo que ela tá no fundo do poço. Quais são os ativos que a gente tem que ficar de olho para um swing trade? Ativos que estão com demanda, ativos que estão lá em zona de topo. Pô, falei de Solana aqui, Solana tá praticamente no topo. Falei de Mantra, que tá praticamente no topo. A Júpiter também não tá no fundo do poço. Então são esses os ativos que eu gosto de ficar de olho para um swing trade quando o mercado começa a subir. E a gente tem Mantra fazendo algo muito interessante aqui. Quando a gente olha um pouco mais de perto, perceba que essa zona que ela tá tocando nesse exato momento foi topo histórico de Mantra aqui por um certo momento. Olha como é que foi difícil o rompimento desse local, né? Perceba que ela toca, cai, toca, rompe falsamente de novo, até que ela rompe, está retestando. Isso aqui é um reteste do antigo topo para depois seguir a alta, né? A gente pode conseguir enxergar um pouco melhor no gráfico semanal. Olha lá que coisa mais interessante, né? Quando a gente normalmente rompe um topo histórico, a gente volta a retestar ele, que é exatamente o que o Bitcoin tá fazendo, né? O Bitcoin, olhando no gráfico semanal, ele acaba rompendo esse topo histórico anterior, e olha como é que tá difícil concluir esse rompimento, mas ele rompe, né? Perceba, no mensal vai ficar ainda até melhor. Vamos colocar no mensal aqui, ó. Olha lá, ele rompe aqui o topo histórico anterior, rompeu, retesta para depois seguir o baile. Então esse reteste ele é muito normal, né? Muito saudável quando a gente rompe um tipo de topo que é importante. O caso da Mantra aí é o que ela tá fazendo, né? Olhando o gráfico semanal, ela tá rompendo esse topo que foi bem difícil de passar. Olha as semanas aqui tentando passar desse topo e não consegue. E agora tá retestando. Isso em si já é um motivo para eu ficar de olho na própria Mantra em si. Olhando um pouco mais de perto ainda, a Mantra a gente pode colocar no gráfico de 4 horas aqui. Ô caramba, botamos direito aqui toda hora ficar acionando. A gente consegue olhar um pouco mais de perto aqui o gráfico de 4 horas e a gente consegue ver que aqui era uma LTB. E olha só que interessante que a gente tem aqui, né? Era meio que um canal de baixa também, ó. Vou traçar esse canal de baixa, que foi rompido para cima, e agora ela tá retestando esse canal de baixa como suporte, né? Para quem quer pegar essa posição, não pode ver ela voltar aqui para dentro, porque se ela volta aqui para dentro, fica complicado, tem que realmente confirmar a alta aqui. A Mantra, ela tá caindo nesse momento, então eu não abriria, por exemplo, agora. Eu esperaria uma barra verde vir logo em seguida, confirmando, né, esse local como suporte, para daí colocar o stop aqui abaixo. Vamos ver como é que ficaria essa operação também? Lembra que aqui era um suporte, né? Então a gente coloca, né, esse local aqui como suporte para colocar o stop aqui abaixo também, abaixo dessa LTBzinha, e vamos ver como é que ficaria essa operação aqui caso a gente fosse abrir, caso ela confirmasse a alta, porque ainda não confirmou. O alvo ficaria lá nos 48%, que é o próximo topo, e o stop aqui abaixo dos 5,30% mais ou menos, o que nos mostra que o risco-retorno é muito aceitável. Outra coisa que está interessante aqui no caso da Mantra é que ela já tocou a sobrevenda de 1 hora. Olha só que coisa linda. Quando ela tocou a última vez a sobrevenda de 1 hora, foi esse fundo aqui. Olha o que ela faz depois. Vamos ver as outras vezes se também foi boa. Olha, ela tocou a sobrevenda de 1 hora aqui. Foi esse fundo aqui. Aqui ela não subiu tanto, né? Vamos ver quantos por cento foi. Pô, foi 7%, é um tradezinho meio bosta, né? Aqui também tocou a sobrevenda de 1 hora, vamos ver quanto que ela subiu depois. 16%, aí já começa a me atrair um pouco mais. Aqui também tocou a sobrevenda de 1 hora, foi esse fundo aqui, vamos ver quantos por cento subiu depois. 28%. Então, mais um toque na sobrevenda de 1 hora, o RSI aqui nos indicando entrada. Então a gente viu que são vários motivos de entrada, risco-retorno está muito aceitável, é o tipo de operação, por exemplo, que eu poderia mandar lá na sala de sinais. Beleza? Trouxemos aí várias altcoins que estão interessantes, espero que você tenha gostado desse tipo de análise, que é mais direto ao ponto. Deixe esse like aí que ajuda demais. Valeu!